Olá a todos, estamos gravando mais um vídeo. Hoje demoramos mais um pouquinho para poder trabalhar este vídeo, que eu acho que será de grande impacto para vocês. Não se esqueçam de dar o seu like, não se esqueçam de que eu tenho cursos, tarosofia, tarô divinatório, que eu estou jogando o tarô para todo mundo, não somente para os amigos. Anteriormente é só para os amigos, e que nós estamos disponibilizando os nossos serviços de yoga terapia, psicanálise e certos hipnoterapia e outros recursos em geral. Então não esqueçam, dê o like, inscrevam-se no canal e divulguem. Vamos começar o nosso texto. O texto vai ser interessante. A Era das Fábulas. Durante 40 mil anos, a humanidade se baseou em indícios, vestígios e evidências para contar a grande aventura do homem na Terra. Vamos mostrar para vocês aqui, então, esses 40 mil anos. O que é que foram? Foi o período da pré-história. Então, nós temos aqui no livro da Gina Pichel, nós temos aqui nós temos a arte pré-histórica, essa figura extremamente conhecida, que é a Vênus de Verstonice. Aqui nós temos uma visão em marfim, e indo adiante nós teremos outras figuras, que serão, portanto, características da arte pré-histórica. Isto durou 40 mil anos, e nós não temos a menor dúvida de que isso aqui era a melhor forma de arte que o homem já produziu. Essa verdade desapareceu misteriosamente. Ou seja, estamos num mundo de mentira, estamos num mundo falso. E essa é a questão que nós vamos colocar aqui para você. Por que saímos de um mundo verdadeiro para um mundo de fábulas? Depois de passar por 40 mil, gente, não são 40 anos, são 40 mil anos. E você, de repente, você escolhe deixar a verdade e enverdar pela mentira. Vamos então continuar o texto. Os fatos eram verdades sólidas, confiáveis, certezas absolutas. Nossos ancestrais tinham uma linha de relatos que chamou de sagrada tradição, que agora está sendo questionada e inclusive negada, a qual remonta à Idade da Pedra. Já mostramos antes. Isto acabou repentinamente, após a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, 1914, põe fim a uma história verdadeira e começa uma história de brincadeirinha. Nós sabemos, por exemplo, que Cabral não descobriu o Brasil. Isso é a história oficial. Aqui nós temos o descobrimento do Brasil. Aqui, olha, o descobrimento do Brasil. Não foi descoberto coisa nenhuma. Isso aqui é mentira. O Brasil não foi descoberto. Nós temos aqui no final uma carta sendo lida por Pedro Vaz de Caminha. Aqui está o escrivão da frota, Pedro Vaz de Caminha, lendo uma carta para vários ouvintes. Inclusive aqui nós temos o jesuíta, e aqui nós temos o capitão da frota e outros. Então ele dizendo que: Majestade, estou escrevendo para vos dar notícia do achamento dessa vossa terra nova. Ora, quem procura, acha. Portanto, o Cabral não descobriu. Segundo Pedro Vaz de Caminha, na sua célebre carta, que a certidão de nascimento do Brasil, o Brasil foi achado. Portanto, Cabral procurava. Quem encontrou? Não foi descoberto. Então, essas mentiras, isso aqui eu já estudei assim no ginásio, e vocês, não sei se hoje estudam isso, mas não houve descobrimento do Brasil, houve o achamento. Então, é essa a nossa indignação. Vamos continuar o texto, vamos. Então, a Primeira Guerra Mundial marca a Era das Mentiras, 1914. Como? Um conflito causado pelo assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria, da dinastia dos Habsburgos, pela mão assassina de um jovem maçom chamado Gavrilo Princip. Então, é um jovem que recebe uma arma na sua mão e a incumbência de assassinar o arquiduque Francisco Ferdinando, que é
o herdeiro, o rei, futuro rei da África. Vai causar um problema sério, porque o futuro rei do Império Austro-Húngaro visitava a Bósnia, Herzegovina, e sua morte deu início ao conflito mundial. Então, vamos ter, portanto, um conflito mundial, ou seja, a Primeira Guerra Mundial vai acontecer exatamente por causa disso. Por quê? Porque mataram o rei da Áustria, futuro rei da Áustria. Vou mostrar aqui o rosto dele. Se vocês não conhecem, então vão conhecer. Né? Francisco Ferdinando. Então, é o nome do arquiduque, né? E nós vamos então ter aqui a Primeira Grande Guerra Mundial. Né? Antes, guerra sempre houve, minha gente. Guerra sempre houve. Agora, uma guerra mundial jamais tinha havido. Todos os países do planeta foram envolvidos, até o Brasil. Né? Então, quem foi o homem tão importante que a morte dele causou esse conflito? Vou mostrar aqui para vocês. Está marcado. Então, está aqui. Francisco Ferdinando. Então, vejam só, aqui está essa figura aqui, né? Herdeiro do trono da África. Aqui está o príncipe arquiduque Francisco Ferdinando. Foi assassinado covardemente quando desfilava em carro aberto, exatamente como John Kennedy, pelas ruas da Bósnia, procurando fazer a paz. Unir mais a Áustria e a Bósnia-Herzegovina. Né? Então, esse homem vai ser assassinado. A esposa também. A sangue frio. Por um assassino que era um jovem, mandado por uma sociedade secreta, né, chamada Juventude da Bósnia. Então, aí começa tudo. Aí começa a guerra. Pronto. Então, isso marca o início de uma era de mentiras, porque vai se tentar esconder o motivo real. Qual foi a razão pela qual Gavrilo Príncipe assassinou o arquiduque Francisco Ferdinando? Não vai ser dito. O máximo que vai acontecer é aqui, os governantes invisíveis, de Sérgio Rutim, vai dizer alguma coisa. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Só um minutinho. Tá? Vamos continuar. Então, a mentira passa a substituir a verdade. As fábulas foram contadas em lugar da história. A necessidade de algo novo para substituir as certezas milenares tomaram conta do mundo. Aí nós vamos ver agora a arte como mudou. Ó, nós tínhamos visto a arte pré-histórica. Vamos mostrar novamente. A arte pré-histórica, que é uma coisa fantástica, né? Segundo Zina Pichel, que é especialista em arte, não há nada semelhante a isso aqui. Não, as escolas modernas de arte jamais produziram nada que seja semelhante ao que está aqui. Nada. Então, a pré-história, portanto, mostra um homem que tem verdade, que faz as coisas de verdade, e com o objetivo de atingir a verdade, há 40 mil anos atrás. Isso acaba exatamente em 1914. Então, por que acabou? Vamos dizer isso nesse vídeo. Em 1914, algo aconteceu. O assassinato do arquiduque, minha gente, foi planejado e executado, segundo o Sérgio Rutim. Aqui está. Do mesmo modo como o presidente John Kennedy, Garfield, né, e Lincoln. Mas, olha aqui, a passagem do livro Governantes Invisíveis. Então, no livro Governantes Invisíveis, nós vamos encontrar, de Sérgio Rutim, esse homem não é de brincadeira, é o livro de cabeceira do meu amigo que fundou a nossa maçonaria, né, que é o maior maçonólogo brasileiro, vou omitir o nome dele, né, mas aqui está. Então, ele diz assim: existem os governantes ocultos. Ó, governantes ocultos. O romantista André Hardelet, no seu livro Le Seio de Jardim, A Terra do Jardim, O Seio do Jardim, diz: atrás de governos que se sucedem, você deve ter percebido a permanência de certas forças, de certos princípios. Uma estabilidade desse feitio só pode ser mantida por um poder oculto que de fato governa todo o mundo. Mudar nomes ou rótulos de partidos nada significa, e a massa se satisfaz com a aparência. Então, minha gente, aqui a denúncia de que há um governo oculto, são os governos invisíveis, e é ele que planeja a morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Então, são vários. São vários.
assim as coisas se sucedem. Vamos continuar nosso material. Então, minha gente, há uma necessidade de algo novo. Algo novo que não tem que ser bonito, não tem que ser bom, não tem que ser belo, não tem que ser verdadeiro. Por quê? Porque tudo é planejado por um cérebro maligno, né, que quer fazer com que um mundo de mentiras seja imposto ao povo. Povo, não, uma multidão. Então, a multidão não tem liderança, né? A liderança é nomeada por ele, ou seja, ele é quem faz os líderes, né? A mídia faz heróis e derruba e os torna vilões. Mas nós temos aqui uma coisa fantástica. Nós vamos mostrar para vocês, né, uma coisa que até hoje está se tentando explicar, né? Por que é que foram assassinados dois homens fantásticos, duas figuras históricas incomuns. O presidente Abraham Lincoln, até hoje envolto em mistério, né? O máximo que dizem é que foi um fanático, porque ele pôs fim à escravidão, e o fanático então o assassinou, né, quando ele assistia uma peça de teatro. E aqui nós temos um outro. O outro é mais conhecido, é um herói da Segunda Guerra Mundial. Está aqui, ó, John Fitzgerald Kennedy. Então aqui nós temos a figura. A câmera é uma porcaria, porque eu tenho que vir para cá, né, e eu não consigo. Então aqui nós temos, ó, a figura, né, impoluta do herói da Segunda Guerra Mundial, John F. Kennedy. Também até hoje não se sabe quem foi que matou, porque os vestígios foram todos apagados, né, houve queima de arquivo, e então não sabemos quem matou esse homem. Um herói da Segunda Guerra Mundial, foi o único presidente católico dos Estados Unidos. Então são mistérios que são planejados. Ele fez um discurso da nação. Eu tenho esse discurso. E no discurso ele disse: forças poderosas estão querendo me tirar do poder. E Lincoln também. Os dois denunciaram que havia forças dentro dos Estados Unidos que o presidente temia. E o presidente tem maior autoridade e tem uma proteção especial, né, de uma força especial, né, mas não estava seguro. Então, o que é isso, minha gente? Em que mundo nós estamos vivendo? Muito bem. Então, mas depois vem a era dos grandes impérios, o assírio, o caldeu, o egípcio, e assim a mãe, que mostramos aqui, aquela figura, né, que era o matriarcado, passa para o patriarcado. A mulher deixa de ser mãe e para servir de vaso de esperma para os monarcas, que é a cobre de ouro, de luxo, de prata, de joia. Pronto, então muda tudo. A partir daí já começa a mudança, devagarzinho. Chegamos ao final de uma era. Um novo mundo se descortina aos olhos de todos. Quem é contra, logo é rotulado de atrasado, né, fundamentalista, fascista, conservador ou qualquer outro nome. Importa substituir a verdade conhecida por uma nova versão da história, mentirosa, enganosa, pura fantasia. E essa fantasia vai ser a nossa história, como mostrei aqui, Pedro Álvares Cabral. Isso é uma entre várias histórias falsas, né? Então, que o Brasil foi independente, vocês sabem que não foi. A nossa independência foi comprada pela Baronesa Rothschild, né, por 20 milhões de libras esterlinas. Então, assim se fez a história depois da Primeira Guerra Mundial. Vamos continuar? Vamos. Então, a grande mídia dá a sua versão. Então, há uma mídia internacional chamada mainstream, grande mídia. E ela tem a versão que passa pelas televisões, por todos os jornais escritos e falados, e essa que o povo engole. É colocado garganta dentro do povo. E o povo engole. Olha, nesse livro, Governantes Invisíveis, está dita uma frase que eu procurei, mas não encontrei, que diz assim: é muito jovem ainda o arquiduque Francisco Ferdinando. Pena que tenha que ser morto. Gente, está aqui, olha, está aqui. O autor do livro teve a coragem de dizer, né, é uma pena que o arquiduque Francisco Ferdinando seja um homem bom e jovem, mas tenha que ser morto. Logo foi planejado e executado. Não tenho nem dúvida. Isso aqui tem muitas coisinhas, viu? Isso aqui tem a história escondida, os bastidores da história. Então,
É nessa linha de ação que nós vamos mostrar. Bom, o cristianismo é o primeiro a ser atingido, é o primeiro alvo. Jesus é um mito, Jesus não existiu. Se existiu, uma coisa é o Jesus histórico, outra coisa é o Jesus dos evangelhos. Os acadêmicos batem nisso a vida toda, né? Os escritos Nag Hammadi, que são falsos evangelhos, são considerados a grande descoberta da humanidade. Na arte, há uma importação de uma estética esdrúxula. Então, na religião, na história, na arte. Uma estética que é modelo de beleza aceito como a única regra a ser seguida. No mundo inteiro, gente, não pode ser coincidência. Aqui está, arte moderna. Então nós vamos ver aqui, ó. Tudo é moderno, agora tudo passa a ser moderno. O antigo é desprezado, o antigo não serve. Então nós temos aqui, né, o mundo da arte, né, e nós temos aqui a arte moderna. Essa arte moderna é quem vai ser agora o símbolo da modernidade. E o que é que vai ser essa modernidade? O inconsciente do povo, do coletivo, é que vai fazer tudo. Então vocês vejam aqui, olha só, isso aqui é uma pessoa, só para quem for um idiota, né? Temos mais, temos muitos. Aqui nós temos uma sequência de exemplos incomuns. Ó, isso aqui é arte? Isso aqui, minha gente, eu sou artista, eu sou pintor. Isso aqui não é arte coisa nenhuma, né? E temos vários. Ó, aqui nós temos um artigo, ó, sobre esse quadro. Homem Deitado. Homem Deitado é o título do quadro. Agora vamos ver o que é que o artigo diz. Vamos. O artigo diz assim: vamos falar de nonsense. O artigo é da revista Absurdo, e o autor do artigo é Antônio Burgers. Então, nonsense. O que é nonsense? Nonsense é sem sentido. Jornal do Brasil, de 31 de outubro de 1987. Pronto, foi tirado de lá, foi guardado por mim. Então, de 31 de abril de 1987, 31 de outubro, então já se criava o chamado nonsense. Ou seja, uma coisa que não faça sentido. O que interessa agora à elite é fazer com que o mundo não tenha significado. O trabalhador acorda de manhã cedo e vai trabalhar sem saber por quê. Vai ganhar um salário de merda sem saber por quê. Isso aqui vai ser chamado de arte. Olha só, minha gente, uma prancha colorida de laranja vai ser chamada de arte moderna. Eu fico revoltado porque eu sou artista. Então, essa é a novidade. Então, tudo é moderno. O velho deixou de existir. Então, começamos aqui, né? É o segundo livro de arte, é o último livro de arte da coleção História da Arte. Então, isso não é arte, minha gente. Isso aqui é uma fantasia, mas vai passar por arte, né? Vai passar por arte. Então, vamos continuar o texto. Começa com Oswald de Andrade, no Brasil, mas no mundo todo já aconteceu. E isto é que nos faz desconfiar. Como é que o movimento acontece no planeta Terra inteiro, né? Mas no Brasil e em São Paulo. Mário de Andrade e Oswald de Andrade, de brincadeira chamado Mário Oswald de Andrade, né? Então, causa uma inversão do conceito de belo. Impõe-se a arte do inconsciente, sem sentido, desordenado, às vezes sem nenhuma conexão com a realidade. Às vezes não. Na maioria das vezes não tem conexão com a realidade. A realidade agora é que o homem cria. Então vou mostrar aqui outro exemplo. Já é outro livro. Ó, aqui já é outro. Eu sou professor de arte, tenho muitos livros de arte. Então aqui nós temos História Universal da Arte e vamos aqui para o final. Já está marcado. Então vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um dos quadros mais valiosos do mundo, né? Só rivaliza com a Mona Lisa. Chamado Guernica, de Pablo Picasso. Pablo Picasso, então, que é um desenhista bom, então decide aderir ao modernismo, porque nós temos figuras monstruosas, produzidas pelo inconsciente. Então, o homem vai deixar de ter consciência de si, consciência da realidade, consciência da verdade, e vai embarcar nisso aqui. É o que é isso aqui, minha gente? Tem mais, tem várias coisas, não tem só isso aqui. Tem as mulheres famosas, com a experiência
de vários outros. Aqui tem de tudo, né? Então aqui está o quadro de Picasso, famoso, chamado Mulher com Baudelaire. É esse de cá. Esse daqui, ó. Esse é Mulher com Mandolim. Tá vendo a mulher com mandolim aqui? Pois bem, aqui tem a mulher com mandolim, viu? Segundo a arte moderna. E o de cá é chamada As Demoiselles, ou seja, as meninas. As meninas. Olha a cara daquele monstro ali, ó. Aquele é uma mulher, aquela beleza. Então são mulheres nuas, mas totalmente deformadas. Essa arte inconsciente, monstruosa, produzida pelo inconsciente, isso vai ser a febre, né? Não se sabe quem é que criou isso. Então o povo apenas engorda. O povo, tadinho do povo, né? Não tem ideia de onde vem isso, mas nós sabemos de onde vem. É só para escutar a história. É só visitar os bastidores da história. E nós vamos ver então que, tá vendo? Na História Universal da Arte, você vai encontrar tudo. Aqui nós temos um resumo da arte mundial. E aí você vai ver que tudo é planejado. A metade da história, de Olavo Carvalho, acontece naturalmente. A outra metade é planejada. Bem, agora, o fato indiscutível é que é uma inversão de valores, na qual, né, o que era bom passa a ser mal. O que era belo tem que ser feio. O que era harmonioso tem que ser desarmonioso. A paz substituída pela guerra de 1914, que é um conflito que teve proporções inimagináveis. Somando a primeira e a segunda, dá 90 milhões de soldados mortos em campo, fora os 22 milhões que o ditador da Rússia, o vovô Stalin, mata, e o Hitler também, que mata também 20 milhões de judeus, 6 milhões de judeus, católicos, padres, intelectuais e deficientes físicos. Então, essa é a novidade. Então, a violência, né, o desrespeito ao homem e à vida. Mas o progresso científico cresce exponencialmente. Engraçado, curiosamente, motivado pelos banqueiros judeus. Vamos mostrar aqui a vocês. Aqui nós temos um livro insuspeito. Esse livro aqui não se pode suspeitar dele. Ó, de Isaac Isaacson, História dos Judeus. Então mostra que quem forjou a Revolução Industrial, que foi o progresso exponencial da ciência, a Revolução Industrial, né, mudou tudo, quem forjou foram os judeus. Então os judeus financiam a Revolução Industrial. Está aqui. Está aqui. O livro é indiscutivelmente judeu. Ó. História dos Judeus, Isaac Isaacson, e vai dizer, portanto, que os judeus fizeram a Revolução Industrial. Os Rothschild, os Montefiore, os Warburg e outros. Então, aqui, a Revolução Industrial. O progresso científico, portanto, vai de vento em popa. Agora, a moral do homem vai lá para baixo. E, curioso, né? Por que os judeus? É a pergunta que nós deixamos aqui. Por que os judeus? Então, há um grupo por trás de tudo. 72 homenzinhos modificaram o mundo, né? Vamos ver então. Olha, vou dizer uma coisa perigosa, mas o chanceler russo Sergei Lavrov convoca uma coletiva de imprensa. Nessa coletiva de imprensa, ele diz para todo mundo vir, foi notícia na época, que Hitler era judeu. O Estado sionista de Israel fica escandalizado. No entanto, não desmente a declaração do idôneo diplomata. Por quê? Lavrov tem um currículo que não permite que ninguém duvide do que ele diz. Então, ele disse que a Segunda Guerra Mundial foi feita por um homem que era judeu e matou 6 milhões de judeus. Por quê? Porque eram pobres e sobrecarregavam um banco judaico chamado Benai Beriti, o filho da aliança, que era a evolução da aliança israelita universal. Mais uma vez, vamos ao livro de Isaac Isaacson. Né? Vamos ao livro dele? Vamos. Vamos usar muito esse livro aqui hoje. Né? Então, a Aliança Universal é quem vai começar. Está nesse livro aqui
na página 56 e 58. Então, vamos à página 56 e 58. Cadê o cursor? Perdi o cursor. Ah, está lá em cima. Então, vou mostrar aqui. Então, começa-se pela chamada Alliance Universelle. Página 56, 57. Né? Aqui está. Então, funda-se um banco que é do judaísmo, que é uma coisa séria, chamada Alliance Israelite Universelle. Acho que eu consegui nitidez, tá? Vamos ver se eu consigo. A Alliance Universelle Israelita. Eu tirei, não terei o marcador. Pronto, caiu. Ótimo. Então, vai começar aqui. A Alliance Israelite Universelle. Começa por aí. Aliança Israelita Universal. Ora, se são universais, então eles são portados a continentes universais. Né? Portanto, fazem parte dos governantes invisíveis. E são eles que vão fazer exatamente a Revolução Industrial. Ou seja, vão terminar colocando o homem, a técnica acima de tudo. A felicidade do homem não vai interessar. O importante é fabricar, vender, emprestar, criar bancos, endividar as pessoas. Isso não é só a Revolução Industrial. É uma revolução financeira, econômica. E aqui nós temos o nome de quem faz isso aqui. E Isaacson dá o nome. Eu mostro, mata a cobra e mostra o pau. Então, ele dá os nomes. Não se pesa. Os judeus não escondem. Ele faz, não esconde. Nesse ponto temos que elogiá-los. Então, minha gente, surgem os Rothschild, os Montefiore, chamado Rei dos Judeus. Está no mesmo livro, Isaac Jackson, na página 63, 68. Então, os Rothschild e os Montefiore, página 63, 68. Então, vamos lá, 63, 68. Esse livro é fantástico. O mesmo livrinho, ó, História dos Judeus, é estudado nas escolas judaicas. Então, 63, 68. Então, nós vamos encontrar os Rothschild, Montefiore, Moisés Montefiore, 66, 68. Primeiro 68. Então, Montefiore, aqui está Montefiore. Aqui está, minha gente, ó. Aqui está escrito. Se vocês conseguem ver, como a nitidez, acho que é Moisés Montefiore. Montefiore, ó, Montefiore aí. Vamos ver o retrato dele. Vamos ver o retrato dele. Aqui tem a foto dele. Aqui tem a foto dele. Aqui está. Então, está aqui a foto de Moisés Montefiore, chamado o Rei dos Judeus. Os judeus têm um rei, minha gente, e esse rei reina, e não reina só sobre os judeus. Então, essa é a denúncia dos governantes invisíveis. O Sinédrio, portanto, judaico, saiu da Palestina, e Montefiore, esse homem aqui, é chorado, aqui diz na página anterior, foi chorado em 1885, aos 101 anos de idade, por todos os do mundo inteiro, pois ele era o grande protetor, denominado o Rei dos Judeus. Está aqui, nessa página de cá. Tá aqui. Então, os judeus têm um rei, e vocês não sabem que, então, o mundo tem um rei. Porque esse rei dos judeus não governa somente os judeus. Né? Ele governa muita gente. E as pessoas não sabem disso. Caiu o nosso marcador, não sabemos onde é que está, mas fica. O fato é que já mostramos ele aqui. Qualquer coisa a gente voltará ao assunto. Vamos dobrar a página. Então, e os Rothschild? Os Rothschild são famosos, né? Aqui está, na página 60. Na página 60 surge uma dinastia. Essa dinastia chama-se Rothschild. Exatamente são eles que financiam a Revolução Industrial. Então, está depois da Revolução Industrial. Aqui na página de cá está a Revolução Industrial. Tá vendo, ó? Na página de cá está a Revolução Industrial. Né? Quem financiou a Revolução Industrial? Está na página seguinte. Os barões de Rothschild. Aqui está. Na página 60 diz: as casas bancárias mais importantes do início do século XIX foram as Seligman, Oppenheimer, Speyer, Bertelsmann, Warburg, Goldsmith, mas em breve foram todos engolidos e ultrapassados pela casa dos Rothschild. O êxito dos Rothschild deveu-se principalmente à nota visão de seu fundador, a Michel de Frankfurt. Por quê? Decidiu emprestar ao governo. Não quis emprestar
percebeu que emprestar aos particulares é bobagem. Então decide agora uma coisa que é genial. Vamos emprestar ao governo. E que é o imposto de renda. Então a garantia de Rothschild está em que o governo não pode passar a perna nele, porque ele inventa o imposto de renda, que vai cair sobre renda não, né? O salário do pobre. Então a invenção é do Rothschild, sabia? Foi eles que criaram o imposto de renda. E aí o renda significa, minha gente, que eu emprego o dinheiro, invisto e o produto desse investimento é chamado renda. Salário não é renda. Salário é fruto do meu trabalho, do meu suor. Pois quem inventou o imposto de renda foi o Rothschild. E você vive essa desgraça pagando do seu suor, do seu trabalho suado, exatamente por causa da invenção desse gênio. Agora, a maçonaria. A maçonaria vem depois de uma coisa, a Declaração Balfour. Surge então no Isaac Jackson, né, o sionismo internacional. Aqui nós temos o Bonitinho, que fundou, já mostramos várias vezes. Né? Aqui nós temos o personagem, né, que é Theodor Herzl, chamado o Herói de Israel, que fundou o sionismo internacional. Ou seja, a supremacia do Partido Sionista, ao qual todos os demais são filiados. Minha gente, parem de pensar, de brigar por causa de partidos. Não existe partido. Todos os partidos, na verdade, são filiados ao Partido Sionista Mundial, que foi fundado por Theodor Herzl. Então, esse é o único que vai ser o partido de verdade. Theodor Herzl, que é considerado o herói de Israel, né? É um jornalista, o nome dele não é esse, é Benjamin Zeev, é um nome falso, e vai criar, vamos ver a nitidez, um movimento chamado Movimento Sionista Mundial. Tá? Theodor Herzl vai ser o presidente de honra. Pronto. Ele funda e ele vai ser o presidente de honra. Quem vai financiar? Adivinhem? O Rothschild. O Rothschild vão financiar. E aí vai ser o quê? Aí eles vão conseguir o grande trunfo, que é a Declaração Balfour. O que é a Declaração Balfour? Está aqui. A Declaração Balfour diz: Ben-Gurion, em seu livro Israel, na página 293, diz assim: a 2 de novembro de 1917, depois que o exército inglês deu início à sua campanha na Palestina, o governo britânico dirigiu a seguinte declaração a Lord Rothschild. A Lord Rothschild, o barão de Rothschild, já era Lord. Estimado Lord Rothschild, é com especial satisfação que lhe transmito, em nome do governo de Sua Majestade Britânica, a seguinte declaração de apoio aos desejos dos judeus sionistas que foi apresentada de porrada pelo gabinete. O governo de Sua Majestade encara com simpatia o estabelecimento da Palestina de um lar nacional para o povo judeu, o Estado sionista de Israel. Aqui está sendo prometido. Por quem? Por quem não é dono. Porque nessa época a Inglaterra não tinha nada a ver com a Palestina. Então, muito grato ficarei se você levar essa declaração ao conhecimento da Federação Sionista. Então, é Herzl quem consegue. Sinceramente, Arthur Jaime Balfour. Pronto. Então, está aqui a Declaração Balfour. Isso aqui é importantíssimo porque a Inglaterra promete em 1917 que vai conquistar a Palestina para dar para os judeus. E a Palestina hoje é dos judeus. Gente, isso é uma coisa fantástica. Isso é um compromisso que o governo inglês assume com o judaísmo internacional, com o sionismo, está vendo? Ó, Declaração Balfour, estimado Lord Rothschild, feito por James Balfour. É uma paginazinha pequenininha. Vamos ver a nitidez? Eu quero a nitidez. A Declaração Balfour. Eu quero que vocês vejam nitidamente a Declaração Balfour. Então, vamos, temos que mostrar. Arthur Balfour é o ministro aí. Ó. Aqui está, 1917. Então, a Declaração Balfour diz que a Inglaterra vai dar para os judeus a Palestina. E quem é dono da Palestina? O Sultão Hamid II. Então a Inglaterra promete o que não é dela. É incrível isso, não é? Como é que alguém pode prometer o que não é seu? Mas vai haver uma guerra para isso. E a Inglaterra vai deflagrar uma guerra para isso. Com a morte de Francisco Ferdinando. Exatamente isso. Por isso que o governante invisível diz: é uma pena que o arquiduque Francisco Ferdinando é tão jovem, é um homem tão bom, mas terá que morrer. Minha gente, é uma coisa inimaginável. A perversidade, a crueldade, né,
a artimanha, o ludíbrio, né, com que isso é feito. Então foi planejado. Gavrilo Príncipe foi apenas um idiota, um jovem que não sabia o que estava fazendo e com a voz na mão, então dá fim à vida de um homem que seria o herdeiro do trono da Áustria. Pronto. E aí agora vai haver modificações em tudo, na maçonaria, né? Vai na economia, a maçonaria vai, Irã vai substituir Noé. Então aqui nós temos o livro de Irã, que seria, é o novo modelo da maçonaria, né? Mas antes era a Arca de Noé. Então o mito da maçonaria de mestre era a Arca de Noé. O Noé era, portanto, patrono da ecologia, salvou o mundo todo. É um mito, né? Uma lenda, mas vai ser substituído por Irã. E quem é Irã? Eu pintei aqui um quadro, talvez não seja muito nítido, mas nós vamos tentar mostrar a vocês. Esse quadro eu pintei por Dr. Paulo Chandelias. Então aqui nós temos Irã sendo morto. Ele está sendo morto. Aqui nós estamos vendo, ó, Irã está aqui caído, tá vendo, ó? Esse personagem é uma porcaria dessa. Irã está caído, oh meu Deus do céu. Melhor com a mão esquerda. Aqui está Irã caído com a mão sobre o rosto. E aqui estão os assassinos dele, do lado de cá. Então, aqui estão os 3 assassinos dele. Esse é o quadro que eu pintei para Paulo Alexandria, dentro do Templo de Jerusalém, que ele supostamente era o arquiteto. Esse quadro eu tive o cuidado de pintar e copiar para Paulo Alexandria, Dr. Paulo Alexandria. Então, minha gente, Irã, que é uma lenda, substitui outra lenda, só que com uma diferença. Noé é a lenda da vida, ou seja, de um homem que vai colocar em movimento uma barca, que vai ser uma nave, que vai ser, portanto, portadora de seres vivos para manter a vida sobre a Terra. Enquanto que Irã é a morte, é o culto à morte. Vai começar o culto à morte. Então, o Skull and Bones. Então aqui nós temos mais uma vez o Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, domingo, 1º de julho de 1984. Tá rasgado, mas vocês podem ver. Então, é uma nave em movimento. Então, uma nave em movimento é o título do artigo, que vai falar sobre a substituição, né, da lenda de Noé pela lenda de Irã. E assim, tudo vai mudando. O golpe maçônico de 1717 vai fazer com que a maçonaria deixe de ser independente, deixe de ser o refúgio dos trabalhadores, a defensora, o sindicato dos trabalhadores, e vai ser o quê? Vai ser massa de manobra na mão da burguesia, que é criada pelo Theodor Herzl também. Não por ele, mas pelos companheiros dele, pelos compatriotas dele. Ou seja, tudo é um plano bem organizado que vai substituindo assim o que é bom pelo que é mal. E o mundo vai se tornando cada vez pior. Vai se tornar uma sucursal do inferno. Então, o que era, portanto, o símbolo da vida, né, Arca de Noé, que reuniu todos os animais do mundo, então é substituído agora pelo símbolo da morte, a morte de Irã. Então, mostrei para vocês, o quadro não está muito nítido, mas aqui está. Hoje é obrigatório em toda a loja maçônica, você só será mestre maçom, eu fui, se você fizer a dramatização da lenda de Irã. Se não fizer, você não vai ter nada. Nunca vai chegar mestre maçom. Então, minha gente, assim, nós vamos então ver também na economia, o judeu Moses Mordecai, que é o nome de batismo de Karl Marx, falsamente é um rabino judeu, e vai fundar um movimento com o Manifesto Comunista, onde ele vai dizer, operário do mundo inteiro, trabalhador do mundo inteiro, univos. Marx jamais botou o pé numa fábrica. Era rico, casado com uma viúva rica. O que ele queria? Sabe-se lá o quê? Era um rabino judeu. Portanto, veja, o judeu está sempre atrás de tudo. E o Manifesto Comunista está aqui. Aqui está a interpretação, chamada exegese do texto célebre. Aqui está o texto, a exegese, a interpretação do que é que Marx queria fazer. Exegese dos textos de Marx, de textos célebres. O Manifesto Comunista é, portanto, algo feito por Hegel e Marx com a intenção de jogar patrões contra funcionários, funcionários contra patrões. Pronto, aqui está. E aí Marx vai iniciar, então, um mundo de violência, onde seria a solução para a pobreza
seria matar o bem pegado, matar os patrões. Pronto. E aí vai acontecer que a Inglaterra vai deflagrar a Primeira Guerra Mundial com o assassinato de Francisco Ferdinando e pronto. Aí vai se envolver todo mundo. Todas as potências vão se envolver, vamos ter o primeiro conflito do mundo, porque a guerra sempre houve, eu já disse. Mas uma guerra mundial nunca tinha havido. Nunca tinha havido. Então nós teremos a Primeira Guerra Mundial, porque a Inglaterra vai fazer isso. Nós vamos ver a Declaração Balfour. Na Declaração Balfour, a Inglaterra promete que vai dar aos judeus a Palestina, que é a do Sultão Ramiro II. Aí começa a guerra, através do assassinato de Francisco Ferdinando, e para poder conquistar a Palestina e dar de presente a Lord Rothschild. Portanto, é um feudo do Rothschild. Pronto, minha gente, isso aqui é indiscutível. O livro é a história dos judeus. Eles não escondem, não tem que esconder. Dominam tudo, tem tudo nas mãos. Então, agora vamos terminar mostrando a vocês uma coisa curiosa, não é? Nós temos aqui, então, Ben-Gurion assinando a criação do Estado sionista de Israel. Ele e mais dois compatriotas dele. Ou seja, através no Museu de Arte Moderna de Tel Aviv, ele assina da noite para o dia, né, a criação do Estado sionista de Israel. E assim, aqueles que estão com ele, que eram Golda Meir e outros, então seria curioso, né, ver como é que acontece em Entebbe, Yom Kippur e outros. Então são pessoas que são devotadas completamente à destruição, né? O objetivo deles é exatamente isso, e eles anoitecem terroristas e amanhecem estadistas. É isso, a palavra é essa. Eu disse uma que talvez não devia ter dito, mas o fato é esse, é que Golda Meir, Moshe Dayan, Menachem Begin, então todos esses aqui, eu tenho a fotografia deles aqui, mas não estou encontrando agora. Então eles amanhã anoitecem sendo terroristas, mas eu já disse anteriormente. E amanhecem no outro dia, depois da declaração de Ben-Gurion, como sendo estadistas. E o mundo aceita. O mundo simplesmente aceita. Tudo começou por esse rapazinho aqui. Então, não sei se vocês conhecem, não chegou da Meir. O tempo está curto, mas temos aqui o tapa-olho na cara, no olho do Moshe Dayan, né? Menachem Begin, que fazia o hotel Rei Davi, e Golda Meir, que era chamado o melhor homem do meu exército, dizia Ben-Gurion. Ela era uma mulher, mas Ben-Gurion disse que era o melhor soldado do exército dele. Queria encontrar, mas não encontrei aqui. Mostrar os três que anoitecem estadistas, terroristas e amanhecem estadistas. Por quê? Porque é criado um Estado. E esse Estado, então, passa a ser governado por esses ex-milicianos, né, que vão dar a Palestina para os judeus. Pronto. Então, com isso, nós praticamente vamos explicar por que, então, é necessário afastar algumas pessoas. Ela precisa afastar algumas pessoas. Essas pessoas eram um obstáculo. E esse obstáculo tem que ser tirado. Não encontrei. Não encontrei. Estava marcado. Não sei porque eu não encontrei. Eu tinha marcado aqui. Golda Meir e o Moshe Dayan, Menachem Begin e outros. Então, e vamos então agora ver que o novo Estado de Israel vai ser criado e está aí agora fazendo um inferno do mundo. O Oriente Médio tornou-se um inferno. Ben-Gurion sabia disso, mas é o que eles queriam. Era isso que eles queriam. E, para isso, tiveram que matar dois homens muito importantes. Já mostrei para vocês, mas está novamente. Então, tinham que afastar esses dois homens. Esses dois homens não permitiriam que isso acontecesse. Então, primeiro vem a morte de Abraham Lincoln, né? Misteriosamente feita por segundo dizem, né, radical, né, um louco. E depois vem a morte de John Fitzgerald Kennedy, que também até hoje não foi explicada. Diz Trump que vai ter a limpo. Vai reabrir os arquivos para ver por que é que Kennedy foi assassinado. Todos nós sabemos, né? Todo mundo sabe, não há mistério nenhum, né? Então o relatório Warren
Está cheio de mentiras, porque esse homem aqui foi assassinado exatamente porque ele era um obstáculo. Ele impediria que essa força massiva, esses governantes invisíveis que ele anunciou, tomassem conta do mundo. Mas tomaram. Hoje o mundo é deles. Pronto. Então, assim, vamos terminando o nosso vídeo mostrando que se preparem, porque não sabemos o que é que vai acontecer. Não temos ideia. Porque os governantes invisíveis estão em plena atividade. Aqui tem muita coisinha que eu não posso ler para vocês. Não passaria. Mas vamos terminar mostrando então mais uma vez o livro de Isaac Jackson e vai dizer então qual vai ser o final da novela. O final da novela vai ser que aqui está. Pronto. Aqui encontrei os retratos bonitinhos. Aqui estão os dois. Moshe Dayan e Golda Meir. Moshe Dayan está com um tapa-olho. Teve um olho furado. Era piloto de avião. E Golda Meir era um gênio em planejamento de atos milicianos e que deixavam dezenas de pessoas sem vida. Então, eles amanhecem terroristas, anoitecem terroristas e Ben-Gurion faz cria o Estado de Israel e eles amanhecem estadistas. Pronto, isso é revoltante. Isso é revoltante. Por quê? Porque se os soldados que foram para a Segunda Guerra Mundial soubessem que o final de tudo era dar aos judeus, né, o mérito de serem os heróis, os grandes contribuidores do progresso moderno. Tudo se deve aos judeus. Os bancos são judeus, as pedras preciosas são judias, né? O dólar, na verdade, quem governa é o Federal Reserve, que é dirigido por judeus. Então, o presidente não governa o Banco Federal, o Tesouro Nacional americano não é governado não é dirigido pelo presidente dos Estados Unidos, mas por judeus nomeados por eles. Então, minha gente, tudo é isso. Portanto, isso é uma denúncia séria. Não sei se esse vídeo vai passar, mas aqui está. O judeu vai ser o grande herói, né? Um judeu vai ser um grande herói. E vão fazer a bomba de Hiroshima, e vão lançar Hiroshima, que é uma coisa, eu já li ontem, reli, né? É uma coisa fora de série. Então, e assim, nós vamos terminando, mostrando a vocês que vamos terminar de ler o artigo que nós fizemos e assim encerrar. Preocupados com o final do mundo? Não se preocupem não. Não se preocupem não, porque o script está feito. Tudo já está feito, minha gente. Né? A China tomou conta do comércio mundial. A Rússia fez armas de destruição que são já inimagináveis. Pronto, eis o futuro que nos espera. Diz Trump que vai fazer a paz. Mas, quem sabe? Será um artefato atômico que vai explodir e vai, por fim, a nossa vida na Terra? É só esperar. Porque basta somente ver o que vai acontecer. Porque o roteiro vai ser seguido pelos atores, não importa quem seja. Pronto. Com isso nós então damos final à nossa denúncia. Se gostaram, deem o like. Não sei se esse vídeo vai passar. Eu disse aqui muita coisa, né? Vai em 50 minutos, muita coisa que eu trabalhei muito esse vídeo, né? Juntei muitos livros, né? Muita coisa eu não usei porque o tempo não dá. Daria mais de 1 hora e meia. Então, ademã, que eu vou em frente. Tomara que o vídeo passe.